aí semana passada na biblioteca da escola. Eu estranhei minha Então, voz, inclusive. Tereza Nazário, eu demorei um Eu tempo para Eu também. reconhecer estranhei que era minha voz, é você. outra voz. É outra voz, Tereza. Eu também demorei para conhecer que era você, reconhecer você Olha, no áudio. Caramba, que eu estranho. identifiquei a voz que eu acho, né? Pode ser fantasia, alucinação, mas ilusão, na verdade. Mas eu identifiquei, eu acho, a voz da Tereza Meloni, a sua, do José Nazar, eu acho do Agostinho Ramalho, e da Cecília de Vitória, da Cecília lá de Vitória. Bacana. É bem interessante essa experiência. E mais interessante, porque você está reconhecendo vozes que você não estava aqui, né? Não, em 2003 eu estava terminando o ensino. Não, terminando o ensino médio. Pois é. Nossa, lá se vão 2003? 2003? 20 Ah, anos não Nossa, eu fazer botei. 20, conta, não. Não faz Mais de 20, conta, 20 não. anos. 22 anos, é muito 22 tempo. anos. Estava morando no sul de Minas, em Ribeirão Preto, nada a ver com a Rio de Janeiro, nem passava na minha cabeça. Enfim, vamos que vamos. Muito bacana Uhum. isso. Que bom. Márcia, eu vou passar a palavra à Márcia, porque Márcia, quando secretária da biblioteca, deu suporte, deu espaço para que o Letra Revivida continuasse por mais 2 anos. Então, vou passar a palavra para ela e, enfim, e já agradecendo também essa parceria mesmo. Foi uma parceria, uma troca de trabalho, de sustentar um lugar aqui no ensino. Enfim, obrigado, Márcia, e passo a palavra para você rapidamente. Eu é que só posso agradecer, né? Porque era um projeto muito interessante que me interessa muito de perto pela pesquisa da voz, né? E não é à toa que quando você traz as vozes, elas são, né, estranhas, elas são diferentes, e isso é pulsão invocante, né? Então é bem bacana esse projeto ter seguido na Secretaria de Biblioteca e chegou o momento dele finalizar, né? Como que ele vai continuar, ou se ele vai continuar, é uma outra questão, né? O próximo secretário de biblioteca também vai pensar na situação e vamos ver. Mas o bacana, Felipe, foi como que você pôde trazer essas vozes, né, que estavam lá nos áudios, lá enfiadas nos armários, né? E você trouxe aqui para a gente. Então, a Secretaria de Biblioteca só pode mesmo, né, agradecer a você. Foi muito legal. E vamos seguir, né? Vamos ver para onde vai Letra Revivida e o que será feito. Da minha parte, eu já vou falar, é o último Letra Revivida, por enquanto, sem programação do próximo. Foram 4 anos nesse projeto. Aham, São, aham. assim, 32 áudios, que depois eu posso organizar e deixar de maneira organizada para todos. A gente começou com a leitura de textos antigos na voz de membros atuais, foi assim que começou, Uhum. e passamos por áudios, né, de conferências, e, por último, agora esse áudio de membros da escola sobre cartéis, e que está chegando aí a jornada Intercartéis, e foi uma alegria poder estar lá e poder descobrir. E está só o debate mesmo, que é bem interessante. Uhum. E eu vou passar para os trabalhos, porque eu fiz um convite à Tereza, à Natália, à Flávia, para até falar em outro momento, junto comigo, mas vou explicar o porquê também. A gente fez um trabalho a convite da Grita, instituição canalítica do México, uma das do México, né? Enfim, e a gente fez um trabalho lá a partir do grupo de delegados da Convergência, e a gente acabou falando sobre cartéis lá. E o áudio discutindo sobre cartel, eu acho que se articulou com o nosso trabalho, sem a gente saber, foi um encontro feliz. Aí eu tinha até proposto Tereza e Natália hoje, Flávio e eu no final, começando e encerrando, mas enfim, viemos todos para cá e vai ser bom, vai ser bom.
Então, eu achei interessante poder apresentar esse trabalho que a gente apresentou lá, aqui. E aí eu vou passar a palavra para Tereza, Natália, Flávia, pode ser nessa ordem? Pode, não tem Pode. problema nenhum. E Pode. aí, junto com os trabalhos, eu vou fazer alguns comentários sobre o áudio. Espero que vocês tenham ouvido, que, enfim, eu achei realmente muito rico. Já vou introduzir rapidamente uma coisa que a gente até falou num cartel domingo, dessa semelhança que às vezes parece que o S1, esse traço unário, esse significante, uma nomeação, se assemelha muito ao lugar do objeto A. Achei isso interessante. Não sei se você lembra, Tereza, que a gente falou sobre isso, Sim, né? Na sua aula sim, também. sim. E a Diana Rabinovich faz um comentário justamente sobre isso, mas trazendo essas diferenças. Achei muito feliz mesmo ter escutado. Enfim, Isso. uma leve introdução, um leve comentário, e vamos lá, Tereza. Vamos. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o contexto desse texto. A gente combinou para a Ser Brasil que nós levaríamos, que na verdade a ideia era nós levarmos um texto, né, dado o título da Ser desse ano, que nós pudéssemos levar um texto que falasse sobre o livro da Beth Milan, né, O Clarão, porque nós entrevistamos a Beth e foi uma entrevista muito bacana. Eu tinha pedido para os colegas que eles lessem o livro para que a gente pudesse fazer umas perguntas, que fosse uma coisa interessante. E o Felipe sugeriu que a gente pudesse retomar o livro, porque o livro se prestava a nos representar, digamos assim, a partir das questões da nossa própria escola. E essas questões que diziam respeito não só à amizade, que o livro fala sobre amizade, mas a questão da filia, do respeito. Então, nós trabalhamos em cima do livro. E cada um escolheu um viés, né, do livro. E, enfim, eu estava interessada em falar sobre a questão dos cartéis, que eu acho que é um assunto muito importante. E eu intitulei sobre a amizade e a prática de cartéis. Eu coloquei uma epígrafe que é do Cícero. Ele fala sobre amizade no Laelius de Amicitia, em 44 a.C. Eu vou ler para vocês. Nunca vi nada tão atual como o que ele diz aqui. A amizade requer cuidado, respeito, lealdade e reciprocidade nos sentimentos e ações. Ela é uma auxiliar da virtude. Ela não anula a individualidade, mas a complementa, permitindo que os amigos cresçam juntos. A amizade é um vínculo para toda a vida que se fortalece com o tempo e resiste às adversidades. O livro de Beth Milan, O Clarão, pode ser lido de várias maneiras. Escolhemos o viés do trágico e o que pode se apresentar como tragédia na questão da formação do psicanalista. O que poderia ser uma tragédia, né? Em certa passagem dessa obra, a autora menciona os gladiadores romanos. É interessante essa referência. A primeira imagem que nos ocorre é a da luta de vida ou morte, na qual os guerreiros se enfrentavam sem causa própria, apenas para o gozo do imperador e da plateia. Fora da arena, esses homens cuidavam uns dos outros, muitas vezes tornando-se amigos nas adversidades vividas no cativeiro. E quando um era abatido, todos contribuíam com uma moeda
para o enterro do companheiro. Uma prática de solidariedade e respeito com os que partilhavam o mesmo destino da morte trágica, sem nome, sem ninguém que o velasse. Cito Milan. Por um lado, a força da lança, por outro, a da delicadeza. A força de quem sabe que todos vão morrer. Fim da citação. O conceito de amizade, filia, estava presente na filosofia da Grécia Antiga, e o caráter ou virtude era considerado como a amizade mais elevada. Cada amigo contribuindo para o crescimento do outro, sem buscar vantagens, ou seja, era uma forma de amizade duradoura e baseada na igualdade e na semelhança entre amigos virtuosos. Estas reflexões nos levaram a pensar sobre a prática de cartéis e no convívio entre psicanalistas dentro e fora de cada escola. Lacan privilegiava o trabalho de transferência, psicanálise e intenção, e a transferência de trabalho, psicanálise em extensão. Para ele, a troca entre os pares era a condição fundamental para a transmissão e preservação da psicanálise, pois o saber que assim se produziria seria o das letras partilhadas, articulando a fala e a linguagem às questões do desejo e do ser, ao enigma do sexo, ao real dos homens e das mulheres. Isso está em Tardy. É difícil separar os acontecimentos ocorridos dentro das instituições e escolas do que se passa fora delas. Os desafios da vida cotidiana invadem também o convívio entre os psicanalistas membros de uma mesma escola, apesar das diferenças entre eles. Lacan não desconhecia os efeitos imaginários que poderiam surgir, mas apostava na prática de cartéis como possibilidade de simbolização dos pontos de impasse entre os cartelizantes, a partir da elaboração individual e coletiva. Assim, buscando produzir algo de novo, um saber inédito, e não apenas a repetição de formulações teóricas já existentes, a prática cooperativa faz nascer um laço social genuíno, uma solidariedade e incentivo. Cada membro, ao trazer seu desejo e uma questão individual, é confrontado com as elaborações de seus pares e juntos podem produzir resultados. Ao subverter a lógica pedagógica e a hierarquia, que é a coisa universitária, um saber poderia ser construído a partir do exercício real da linguagem e da experiência subjetiva. Em se tratando de cartéis em funcionamento numa escola, podemos dizer que eles colocam em andamento uma forma de elaboração semelhante à do banquete de Platão, onde boas rivalidades podem produzir um novo modo de fazer avançar a psicanálise. Pois, como disse Lacan, abre aspas, o saber fala por conta própria. Eis o inconsciente, fecha as aspas. O trabalho produzido nesse modo de funcionamento por cada um dos cartelizantes influencia e produz efeito nas análises dos envolvidos. Portanto, uma transmissão se opera em dois tempos: a teoria extraída da experiência de cartel, ressoando na análise pessoal, e vice-versa. E a apresentação pública do produto dessa operação
no âmbito da escola. O cartel é, pois, mais que um dispositivo institucional, um fato de estrutura, no qual é antecipada a operação de quebra de fixações imaginárias, cada um podendo simbolizar o que restou dos debates com seus pares e escrever seu texto. Por isso, Lacan colocou o cartel como base para o funcionamento da escola e, nela, a formação do psicanalista. Sua ideia era ter um coletivo de psicanalistas que pudessem contribuir, cada um a seu modo, para o avanço da psicanálise, não começando a parar e não parando de começar, como disse a Beth Milan, numa relação respeitosa, exercício de filia entre iguais diferentes. Que os cartéis sigam na tarefa psicanalítica é o que se espera do funcionamento de uma escola. É só isso, gente. É uma breve comunicação. Agora, quem vai Muito bom, falar muito é bom. a Natália. Natália. Oi, gente. Isso. Então, eu intitulei meu trabalho O Clarão de uma Escola. Eu começo com uma citação da Beth Milan, do livro O Clarão. Ela diz assim: o carnaval é o reino do improviso. Quem não tem, inventa. No coração do carnaval, o tempo se dissolve e o espaço se expande. O som do tambor ecoa como um pulsar que une os sujeitos em suas diferenças. As ruas se transformam em passarelas, e delas brotam as mais belas e diversas fantasias. Entre máscaras e semblantes, a diversidade é celebrada, revelando uma única unidade palpável: a música, um clarão. A música não para, o ritmo não cessa. O carnaval surge como refúgio para os foliões diante do mal-estar na civilização. A festa carnavalesca é um espaço simbólico onde as hierarquias sociais se afrouxam ou até se invertem. A liberdade de expressão encontra vazão, aliviando as restrições impostas pelo superego. O carnaval é, assim, uma festa democrática e política. Celebra a vida e o encontro. A obra O Clarão, o romance do amigo, da psicanalista Beth Milan, celebra a amizade, mesmo diante das mais tristes circunstâncias. Inspirado na relação entre a autora e o renomado comunicador Carlito Maia, O Clarão revela o amigo como pacifista e protetor, aquele que ilumina quando a paixão cega e que respeita a liberdade, prezando pela diferença. Pensando sobre a amizade, sobre a música que orquestra o laço social entre os foliões, propõe um deslocamento. Qual seria a música que rege o laço social entre os psicanalistas? Lacan nos diz que o discurso psicanalítico não pode ser sustentado por um só. Essa afirmação dialoga com o início da ata de fundação da Escola Francesa de Psicanálise. Fundo tão sozinho quanto sempre estive em minha relação com a causa analítica, a escola. A relação com a causa analítica é, sem dúvida, solitária e particular. No entanto, a sustentação do discurso analítico só se torna possível a partir do coletivo, portanto, de uma escola de psicanálise. A escola é um coletivo que se sustenta na interseção entre a causa analítica e o percurso singular de cada sujeito. Nessa trama comum, a noção de grados proposta por Lacan ganha corpo e presença, sustentando o discurso psicanalítico e mantendo viva a transmissão da psicanálise. A transferência de trabalho é o motor desse vínculo entre os analistas. É ela que possibilita a transmissão de um saber e de um estilo de trabalho, mantendo viva a pulsação do discurso analítico, tal como o tambor e a cuíca, que no carnaval reúnem os corpos em um mesmo compasso.
As fantasias e as discordâncias entre os pares surgem, e com estas, as diferenças se evidenciam ainda mais. Diante de nossas fantasias e das fantasias do outro, o que deve prevalecer é o trabalho que se orienta pelo não saber, sendo primordial reconhecer a falta constitutiva do desejo que nos habita. Somente assim é possível seguir fazendo escola, se desatrelando do estigma da felicidade imposta pelo imaginário. Para que uma escola possa desfilar na avenida e levar sua contribuição ao mundo, é preciso o brilho do entusiasmo pelo trabalho, pois é ele que servirá de ferramenta para lançar no mundo um gesto vivo, o saber que nela se recolhe. É isso. Bom, Obrigada. e Flávia, muito bom, É. muito bom. Então, vou assim só contextualizar, né, Felipe, assim, porque o Felipe tinha me convidado inicialmente para encerrar o Intercartel junto com a Cláudia. E aí eu achei que cabia mais ficar nesse momento junto com a Tereza, com a Natália, e com o Felipe, porque eu acho que, inclusive, esses trabalhos que a gente produziu, eu acho que foi efeito de cartel, né? Assim, porque assim a gente elegeu, né, um texto que foi o livro da Beth Milan, né? Assim, a gente discutiu várias vezes esse texto. Depois, cada um pegou o que fisgou, né? Cada um pegou o seu significante nesse texto e foi trabalhando e articulamos ainda com a questão da formação do analista. Então, eu achei que teve um funcionamento de cartel. Então, achei que cabia mais nesse espaço assim do que encerrando, né? Foi isso que eu pensei. Bom, e aí, né, assim como a Teresa falou, a gente produziu esse trabalho para apresentar num pré-congresso, né, porque o México eles estão fazendo vários encontros como prévia do congresso, né? O título do congresso é Amores e Desamores. E aí a gente elegeu, então, esse texto da Beth Milan, que fala que é sobre amizade, né? E aí eu escolhi, né, assim, falar do texto sobre a questão da transitoriedade, né, e a formação do analista. Então, eu começo esse texto lembrando que a amizade segue a lógica edipiana. As escolhas dos amigos são realizadas a partir de traços de semelhança com o que fui, sou ou queria ser, e traços que remetem o sujeito àqueles que lhe cuidaram. Uma analisanda reconhece no nome das amigas as letras do nome de sua tia materna. Outra tem uma amiga cujo nome era de sua babá. É dessa referência edipiana que se constitui o laço entre amigos. Por isso, espera-se do amigo a instância protetora e o amor ilimitado que um dia o sujeito supôs ter recebido dos pais. O Clarão, de Beth Milan, é um romance sobre amizade, inspirado, como disse a Natália, na sua relação com o amigo Carlito Maia, um renomado comunicador. Mas, para além da amizade, a maior parte dos trechos retrata a ausência, a perplexidade e o desalento diante do vazio associado à saída de cena do amigo, pois ele estava com uma grave doença degenerativa. O livro, então, fala sobre amizade, mas, sobretudo, fala da perda do amigo, da despedida de um querido, do luto a ser enfrentado e da transitoriedade da vida. Não por acaso, ele começa e termina com duas festas. Uma do Ano Novo Carioca, abrindo o livro, e um Carnaval paulistano, encerrando. Ambas estão associadas à passagem do milênio. Por isso, há um fim e um recomeço, indicando assim a transitoriedade da vida, que apesar da morte, vale a pena ser celebrada. Que eu acho que essa que é a mensagem que ela passa, né? Apesar da morte, vale a pena ser celebrado. A A vida vida. vale a pena. A vida vale a A vida, apesar da morte, a vida vale a pena ser celebrada, né? Ao caminhar com os amigos no campo, Freud se surpreende com a reação de um deles, com a reação deles,
diante da bela paisagem. Peraí, vou ler de novo. Ao caminhar com os amigos no campo, Freud se surpreende com a reação deles diante da bela paisagem, pois, ao invés de admiração e entusiasmo, o que constata é o desalento e a rebeldia dos amigos. No texto sobre a transitoriedade, Freud relata essa experiência e comenta: o que lhes estragou a fruição da beleza deve ter sido uma revolta em suas mentes contra o luto. A ideia de que toda essa beleza era transitória comunicou a esses dois espíritos sensíveis uma antecipação de luto pela morte dessa mesma beleza. A transitoriedade refere-se à escassez do tempo, à constatação de que tudo na vida tem começo e fim. A beleza, as experiências e a própria vida são transitórias. Levar em conta a impermanência da vida é uma forma de incluir a castração. O tempo é o limite. Somos todos mortais, mas cedo ou mais tarde a morte chega. Trata-se de uma ferida narcísica, pois o luto é da importância que tínhamos na vida do outro. Proponho nesse trabalho pensar a transitoriedade referida à formação do analista. Lacan criou certos trilhamentos na parte institucional que favorecem a prática da transitoriedade. Inventou o cartel, a base da formação, onde 4+1 se reúnem em torno de um tema e depois de 2 anos o cartel se dissolve. As permutas dos lugares da escola também são de 2 em 2 anos. A formação é permanente, mas os lugares não podem ser ocupados de forma permanente, com o risco de cairmos na lógica do grupo e em uma transmissão hierárquica. A importância da permuta se dá pelo fato do sujeito poder circular nos lugares e renovar as interrogações. Porque a cada um que ocupa esse lugar, renovam-se as interrogações, né? A concepção lacaniana sobre a formação do analista e seu funcionamento desempenha um papel fundamental. Podemos dizer que para a permanência da psicanálise é necessário a impermanência do outro. Ler nossos mestres, Freud e Lacan, a partir dos dispositivos de uma escola, com alguns outros, é uma possibilidade de interrogá-los, furando suas consistências. As construções teóricas não se realizam sem as referências de nossos antepassados. Trata-se de continuar o trabalho que outros iniciaram e que continuem mais além de nós. Supomos um saber ao outro, a quem amamos e fazemos consistir. À medida que avança a experiência da análise, vai caindo a suposição de saber, queda que irá produzindo, escrevendo a castração do outro. Ao fim da análise, se adverte que não há outro, não há proteção, não há garantias. Se desvanece a crença na vida eterna. Aceitar a finitude da vida permite desfrutar do possível, não a modo de resignação, rebeldia ou consolo, mas como entusiasmo, o entusiasmo que implica transitar pela vida via do desejo. Para terminar, retorna ao livro de Beth Milan. É uma citação. Ela, a morte, cega quem tem medo e ilumina quem não tem. Não brilha e não é visível, mas é uma estrela porque faz achar o caminho. Quem dela não se esquece, não se engana. Sabe para onde deve ir. A morte é uma estrela invisível. É isso. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Excelente, os extremos. Obrigado. Agora é você, Muito... né? Não, eu não vou ler meu texto aqui. Eu vou Por falar quê? sobre o áudio. Porque eu não tinha pensado em ler o texto aqui. Apesar de ter... porque eu pensei em falar com a Flávia no final mesmo da jornada Intercartel. Ah, é? Ah, tá. Mas posso ler. E eu tinha pensado em falar mais sobre o áudio. Agora, você sabe, Flávia, que uma coisa que você falou do cartel, eu não sei se vocês repararam, quando a gente apresentou,
esse Falaram trabalho lá no cartel. Congresso do México, o Jorge falou cartel e É, falou da presença, de alguma forma, no texto do nosso grupo ali, que a gente estava chamando de grupo, é um grupo, enfim, também ali, enfim, sim. é isso, até agora que a gente está falando disso, é Porque interessante. nós somos os delegados da Serra, né? Mas do José Nazar, que ficou quieto e falou que ele estava presente, interessante isso como Isso, mais um, isso, né? Enfim, que acompanhou de isso. fato, Exatamente. Eu exato, pensei que nisso estava ali. também, E no foi Nazar falado por como mais outro, um. né? Nomeado E por na- Ele outros está aí, ao ver né? esse Ele está aqui trabalho. Ele agora está aqui, quietinho ele também. está Podia aqui. falar alguma coisa, hein, Nazar? Não, mas eu pensei no Nazar justamente nessa função de mais um, por conta dessa ideia do dentro e fora, né? Que Sim. existe, né? Que eu acho que é bem a função mesmo do mais um. Bom, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Enquanto você acha aí, Felipe, deixa eu contar rapidinho como que me veio a ideia. Eu Tá. vou todo ano para um festival de música com amigos, né? E aí, esse ano eu estava lá, no show do Ney Matogrosso, e aí aquela multidão, né? Todo mundo dançando igualzinho, assim, sabe? No ritmo, né? De Ney Matogrosso. E aí me veio a ideia, cara, eu preciso falar sobre música. Aí surgiu aí, né? E aí eu levei isso para vocês lembram? E aí eu Aham. acho que foi a Flávia e a Tereza que falaram, ela fala do carnaval. Aí eu, ai, Isso. perfeito. Sabe o que eu Aí pensei escutando o seu surgiu do trabalho show do de... Ney Matogrosso a ideia. Eu pensei, Natália, escutando seu trabalho de novo, que a jornada intercartel não deixa de ser um carnaval, esse desfile da escola, em que cada bloco, cada cartel vai desfilar aqui sua produção de saber e Isso, de vai fazer lançar o no que é mundo, possível. né? Exato, exato. Muito bacana. Vamos lá, carretel de palavras. Alexandre, eu te mandei, você, enfim, você deve Se ter vocês recebido. pudessem compartilhar os textos, eu gostaria, Tá. tá? François Douto, em livros Doutor, sobre seu... François, Doutor. doutor? doutor. Doutor, obrigado, obrigado. Em livros sobre seu caso clínico, Dominique supõe que são necessárias 3 gerações para a produção de uma psicose. Filipe Julian, em O Manto de Noé, afirma que o real do pai se presentifica na alteridade transgeracional pela ausência de uma inscrição possível sobre os modos de gozo concernentes a cada um. O mesmo autor aborda a psicose e a modernidade através do trilhamento feito por Freud e Lacan sobre a loucura, passando por Schreber, Aimé e Joyce. Nesse caminhar, encontramos 3 significantes caros à abordagem da existência humana, enquanto ser que reflete sobre sua própria existência: morte, amor e liberdade. Em Schreber, temos o apagamento do sobrenome Gott, a morte de um irmão mais velho por suicídio, 5 abortamentos espontâneos do casal, o sonho com uma mulher sendo copulada, uma fragmentação e o tornar-se mulher de Deus que franqueou sua liberdade. Em Aimé, encontramos uma mulher batizada com o nome de uma irmã que antecedera e morrera, que teve uma filha natimorta, um amor não correspondido, uma tentativa de matar a amada de seu amódio e liberdade após a superação da passagem ao ato de seu superior. Em Joyce, um escritor expatriado que se casou, teve 2 filhos e fez da escrita um autorretrato e uma sublimação de sua ausência na hora da morte da mãe, realizando, assim, seu desejo de ser lido na posteridade. Curioso esse desejo de contribuir com o ser para a posteridade, comum em Schreber e em Joyce. O que se deseja para a posteridade? Que tempo é esse? Ouve-se com regularidade que um artigo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, uma obra de arte são os filhos de quem os produz. Visto que hoje muitos que sublimam o desejo nesses fazeres não são genitores de outros corpos, de outro corpo. Julian lembra que Lacan dizia que o sujeito moderno vive em um estado pré-psicótico. Assim,
Como não considerar que esse sujeito moderno também se presentifique nas instituições de formação permanente do analista? A Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro foi fundada em 1989. Eu errei aqui os números. São 36 anos em constante movimento de formação do inconsciente daqueles que portam o desejo do analista. Nesse percurso, uma repetição se deu. Por 3 vezes ocorreu a dissensão de um membro após sua passagem pela posição de diretor-geral, prevista em estatuto, levando consigo seus pares. A última se deu há 4 anos. Melhor reparar a perda do que lamentar continuamente a sorte. Em O Clarão, estamos nesse tempo posterior à perda de um amigo, inaugurado pela perda primordial da voz do amigo, e retorna transfigurado em uma libélula. Ela oscila sua cor entre azul, ocre e verde, mantendo um tom de voz semelhante ao do amigo, que acalma a personagem em luto. Beth Milan foi de uma sensibilidade ímpar ao trazer 3 lugares distintos para estruturas narrativas da personagem principal. Seu pensamento imperativo, as lembranças de frases específicas do amigo e as falas da libélula. Pareceu-me que conseguiu, através da libélula, nos mostrar esses 2 lugares distintos de nossa estruturação subjetiva, o do super-eu e o do significante primordial, o nome do pai. A escola decide refazer seu estatuto, renomeando o presidente como aquilo que ele é, membro fundador, e renunciando à posição de diretor-geral, para que um diretório composto por 10 secretarias se presentifique na evanescência de 1 mais 1, nunca em 1. Assim, secretaria essa loucura dos pares por meio de uma função apaziguadora do nome do pai versus a consistência de um super-eu. Essa experiência inédita tem priorizado as palavras proferidas e escritas em transferência de trabalho com essa escola, no percurso de cada indivíduo, rumo a um suposto fio que nos une, assim como a conversa entre Ana e a libélula nos recorda. Ana começa: agora, como será o labirinto do silêncio? João e eu condenados a ele, mas do labirinto a gente pode sair. O herói grego que entrou chamava Teseu, diz a libélula, falando da estante. E ele saiu como? Perguntou Ana, que já não estranha a aparição. Com o fio de Ariadne. Sim, foi. Amarrou o fio no pilar da entrada e seguiu em frente, desenrolando o carretel que serviu para achar a saída. Mas não foi só isso, Ana. Além do carretel, Ariadne deu a Teseu as palavras. O quê? As palavras que ele precisava para sair. Você, com o fio, encontra o caminho de volta. Certeza. Vai. Pode ir. E é isso, obrigado. Foi esse o trabalho, o texto. Muito bom. É interessante mesmo trazer isso, porque o áudio a gente acabou falando, e eu fui anotando aqui, tudo que o áudio trouxe na discussão de 2003. A gente trouxe a estrutura como antecipação, que estava no texto da Teresa, né, o cartel enquanto um fato de estrutura, que vai gerar uma antecipação através da nomeação, né, estrutural essa antecipação, e o não parando de começar também. A Natália, que eu falei já, né, o primeiro que a Natália trouxe, o clarão, não como algo imagético, mas algo como sonoro, porque clarão é um instrumento musical também. Então, foi a única, pelo menos lá nas discussões, que trouxe essa outra significação para clarão, que é muito bacana quando a gente pensa em psicanálise, imagem e som. Né? Enfim, a Natália traz isso e através do carnaval, que eu já falei, a leitura da jornada intercartel. E também quão sozinho é a relação com a causa analítica. E aí, nesse sentido, o áudio fala uma coisa, a Diana Rabinovich falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, pelo menos dessa maneira. E acho que atualize isso aqui, que é o desejo do analista enquanto função. Né? E mais um, e cartel, são dispositivos que escolhem, e que o próprio desejo do analista, ele é uma função. Não é objeto, não é algo que se consiste,
Então, esse fundo tão sozinho quanto a relação com a causa analítica me lembrou disso, dessa função que é realmente única a cada um que porta essa função, né? E a Flávia fala da letra, porque a Diana Rabinovich fala da letra como resto, o objeto A como resto. E é interessante que você falou da letra dos nomes da tia, associado depois ao amor dos pais. Olha que bonito isso, está no seu texto aí. Bem bacana. E da transitoriedade da morte, da dinâmica. Então, assim, achei que o nosso trabalho acabou mesmo tendo uma função de cartel, posso falar isso, eu acho que Verdade. agora. Sim, A não gente era a nossa trabalhou um intenção. papel que durou pouco tempo, mas que trabalhou bastante. É, É interessante isso, porque o grupo continua enquanto o grupo lá dos delegados, enfim, para outros Sim, assuntos também. Mas essa função teve essa transitoriedade também, né, Tereza? Foi a partir isso, desse convite, de uma invocação, né, isso. enfim, sim. É, porque a gente tinha que sofrida. fazer esse trabalho, nós estávamos também às voltas, tanto que eu misturei aqui, quando eu comecei a falar, porque eu coloquei a Ser Brasil na jogada. Mas, na verdade, o convite para a participação lá do Congresso, do pré-Congresso, veio em função do trabalho na Convergência, né? Então, enfim, lamento não ir ao México, mas eu sei que vamos ser muito bem representados. Vai Vou fazer ao falta, vai Uruguai. fazer Não vou ao falta. México, mas vou ao Uruguai. Boa. Então, queria até falar com vocês, porque eu acho que tem a ver com o nosso trabalho, com a formação. Eu não sei se vocês viram ontem, não é Globo Repórter, não, é aquele Caco Barcelos, Profissão ele, repórter. Profissão Repórter. Então, na Profissão Repórter de ontem, eles acompanharam essa celebração do jogo do Flamengo, né? E aí eles acompanharam, eles elegeram duas, três pessoas e acompanharam essas pessoas durante a viagem até Lima e durante o jogo. E entre essas pessoas tinha uma moça que se dizia psicanalista. Então, assim, começou a apresentação da moça assim, psicanalista e assistente administrativa. Assim, de cara, era uma pessoa assim que não tinha a menor cara de psicanalista. Mas aí eu falei assim, cara, preconceito meu, vamos deixar, vamos ver o que que vai dar. E a mulher é louca, louca, totalmente louca, assim, e gritando. Não sei se vocês viram isso, Não. assim, aparece várias vezes pagando um mico, assim, chorando, aquela coisa exagerada do time e falando, doida. E aí Mas eu fiquei olha só, pensando qualquer um é nisso. psicanalista hoje. Pois é, Virou, essa que é a questão. virou. Ficou, mas foi a primeira vez que eu vejo alguém se nomeando nessas condições, publicamente, né? Porque aí que a gente vê como é que a coisa está indo, né? A banalidade que está se tornando um psicanalista. Eu fiquei realmente assim chocada, porque eu ainda não tinha visto ninguém falar assim, ah, sou psicanalista num estado desse. E assim, e eu acho que assim, a gente leva tempo, né, para ter coragem, de alguma forma, para se nomear psicanalista, e aquela moça ali, achei assim de uma banalidade, e eu fiquei realmente chocada com essa situação. E acho que tem a Ô, ver com isso que a Flávia, gente vem discutindo, né? sim. O, Você não na, acha. Ai, posso falar ou não? a É só Sandra uma levantou a mão, pergunta. a Sandra levantou a mão. Mas faz a pergunta aí, Fala Sandra. primeiro, Sam. Não, eu até fiquei pensando por que que tu estarias trazendo essa situação neste momento, né? Porque os trabalhos foram tão lindos, houve uma transmissão tão bonita aqui de psicanalistas, né? Que que talvez não vale a pena falar do que não é psicanalista, né? Então, é só nesse sentido que eu estava pensando que os três trabalhos produziram um texto, cada um com a sua, Quatro. Quatro. o quatro, com a sua particularidade. Olha o quarto, mais um. É,
com a sua singularidade, com a sua. Me parece que caiu uma letra aí, né? Surgiu uma letra e que, portanto, é transmissível, né? E o inconsciente é sinônimo, transmissão é sinônimo do inconsciente, o inconsciente é sinônimo de transmissão. Então, a necessidade, eu acho que ficou muito explícito nos trabalhos, que se produziu uma letra em cada um, né? E que vocês conseguiram fazer a escrita dessa letra, e não só a escrita, como a transmissão. Foi lindo, 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 né? Então, eu queria cumprimentá-los, quero muito o texto de cada um, né? E acho que funcionou muito bem. Ficou mais claro para mim, porque o cartel eu nunca consigo ter um saber muito claro sobre ele, mas ficou mais claro o que se pode chamar de um cartel, né? A partir da explanação que foi feita aqui, né? E acho que não vale a pena falar do que não é psicanálise. Então, Flávia, eu fico pensando que talvez daqui a um tempo a coisa se esclareça um pouco mais, né, do que vem acontecendo em relação ao uso do significante psicanálise. Eu acho que vai, de alguma forma, vai ficar claro assim, os psicanalistas que são de escola, né, e que fazem formação permanente, dos que se dizem psicanalista, mas que não estão nas escolas, né? Para isso temos um trabalho, para isso teremos um trabalho aí árduo, né, pela frente. Mas eu fico pensando que vai chegar num determinado ponto que isso vai ficar um pouco mais claro, sabe? Eu já eu já percebo, e não tem muito a ver com isso, mas tem, né? Eu já recebi demandas assim, você é psicanalista, mas você tem formação em psicologia também? Porque eu sei que é mais seguro, né? Procurar alguém que também fez formação em psicologia, porque as pessoas já estão percebendo que o uso, né, desse significante psicanálise de alguma maneira está sendo colocado assim de uma forma estranha, né? De uma forma assim banal. que não é honesta e banal. Então eu acredito assim, né? Eu acho que é uma questão de fé, sei lá, mas eu acho que talvez daqui a um tempo isso se esclareça um pouco mais, né? Quem são os psicanalistas que estão ali se dedicando a uma transmissão e os que não estão? É minha aposta, né? Enfim. Eu, José Marcos e Tereza Nazar. Quem for querendo falar, levanta a mão aqui, que eu estou de olho. É interessante, Natália, você trazer isso como algo a ponto histórico, né? Não pensando na nossa existência, no nosso tempo imediato, né, de vida, como se fosse algo também que daqui para em algum tempo isso vai gerar mais estruturação, vai dar mais estrutura para um discernimento, digamos assim, desse significante, né, psicanálise e da sua prática. E aí eu não posso deixar de pensar no áudio que isso sempre teve posto, né, porque lá no começo, uma das coisas que foi discutida no áudio é justamente o cartel de garantia em relação às nomeações. Então eu percebi que ali estavam se falando de instituições, inclusive esta, e ainda estava se perguntando por que essa instituição, por exemplo, teria essa nomeação dessa função escola, né? Será que é toda instituição que, de fato, vai receber esse nome? E aí, pelo que eu entendi, a Diana Rabinovich até me fala lá no áudio, fala ali naquele momento, que, num primeiro momento, os cartéis, uma escola, uma instituição começou com os cartéis nomeavam os grados, os cartéis, no final da sua experiência, nomeavam os grados dos seus cartelizantes, e a partir dessas nomeações formou-se um outro cartel da garantia, que aí, depois da instituição do cartel da garantia, esse cartel, esse dispositivo, ficaria numa posição de só verificar o que já era nomeado. E é interessante, ou seja, sempre
sempre depois. Uhum. Então, e a Diana, inclusive, trazendo isso, os únicos que poderiam dizer não eram os cartéis, mas até aquele momento nenhum cartel tinha se posicionado contra, né? Mas que o máximo que se poderia fazer, infelizmente, era lidar com os efeitos, com os equívocos, porque com certeza há equívoco nessas nomeações vagas, né? Então, acho que dialogam com isso que você está trazendo, Natália, de um certo mal-estar que vai ter que ser sustentado para que o tempo possa novamente relançar algum discernimento, Eu enfim, acho. alguma nomeação, alguma distinção do nome, de novo, enfim. José Marcos. Uma Bom, reinvenção, né? uhum. Bem, boa noite, cada um de vocês. Estão me ouvindo? Estão, não? Sim, né? Estão ouvindo? Sim. Então, Sim, sim. eu acho que isso que a Flávia trouxe é muito importante, né? Pelo seguinte, será que nós não devemos interrogar por que isso acontece? Hum? E nos interrogarmos por que isso acontece e não bancarmos a bela alma hegeliana, isso é, o que é a bela alma hegeliana, não? É aquela subjetividade que denuncia as mazelas do mundo, mas não se implica como responsável por ela, né? Uhum. Bom, se essa Sim. banalização do conceito de psicanálise está aí, qual é a nossa responsabilidade enquanto psicanalistas nisso? Não dá para denunciar isso e nos colocarmos fora disso. Nós somos responsáveis por essa banalização da psicanálise, não? É isso que eu queria lembrar, quer dizer, isso é importante, que não banquemos as belas almas, né? E, portanto, nos desresponsabilizarmos por isso que está acontecendo, que é terrível, sem dúvida alguma, não? Mas qual é a nossa implicação nisso? Qual é a nossa responsabilidade nisso? Será que não as escolas de psicanálise não são, sei lá, guetos, feudos, né? Fechados, nananana? Temos que pensar isso, não? Pronto, José Marcos. Muito obrigado. Tá. Tereza. Então, Mas, é bacana da gente poder ouvir de novo os colegas trazerem os trabalhos e até me ouvir de novo lendo o mesmo trabalho, que já não é mais o mesmo, porque, enfim, da gente poder pensar logo acho que lá pelo meio, né, do áudio, a Diana fala justamente da questão do desejo do analista. E me parece que o desejo do analista é o elemento fundamental, não só na Constituição, mas na manutenção do entusiasmo dentro do cartel. É o desejo do analista que me parece que efetiva, né, o laço de trabalho entre os cartelizantes, tal qual acontece na análise, né? Que é o desejo do analista que, de alguma maneira, ou de todas as maneiras, dá a direção do tratamento. E no cartel, me parece que é da mesma ordem, é a presença do desejo do analista. Como ela colocou lá no áudio que ela fala, né? A questão do real, aquilo que não diz respeito ao sentido buscado no trabalho particular, melhor, singular de cada cartelizante e particular do cartel enquanto tal. É exatamente o que fura as certezas no cartel, que coloca as questões, porque o que é importante no cartel não é que se comprove, né, uma hipótese inicial, mas que haja movimento de elaboração de cada um, que vai resultar na possibilidade de um trabalho, mesmo que não seja um trabalho conclusivo. Pode ser simplesmente um trabalho que emergiu da experiência de cartel, né? E que questiona aquele cartelizante, ou até mesmo o próprio cartel. Uma questão insolúvel no cartel,
Enfim, e isso nos coloca justamente os limites do discurso analítico. Foi isso que eu pensei enquanto eu escutava, nos escutava, né? Nos apresentando. Essa, é, essa particularidade do funcionamento de cartel que não tem o menor compromisso em provar nada, mas simplesmente estabelecer um movimento de trabalho, onde um laço possa se estabelecer. Um laço o quê? Um laço transferencial. E que tem tudo a ver com a questão da amizade. A amizade não no sentido do amor, pura e simplesmente, mas a amizade no sentido da filia, que é no sentido do respeito, né? E no compromisso de, no debate, né, na boa rivalidade, fazer os cartelizantes avançarem. Né? Não é na amizade da cumplicidade imaginária, é justo o contrário. É no rompimento das alianças imaginárias e num trabalho que articula simbólico e real. Articula a elaboração, né, a enunciação, portanto, e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de um limite que é real. Né? Isso que me ocorreu. Tereza, primeiro José Marcos. José Marcos, quando eu falo isso, assim, para pensar, automaticamente eu fico pensando, assim, sem falar, mas fica nos bastidores, fica vindo essa ideia que a análise leiga, né, e a luta pela análise leiga, de alguma forma, no momento, é onde a gente pode se implicar nisso, né? Eu acho que é um preço a se pagar por sustentar durante muito tempo a questão da análise leiga. E isso se difundiu para além do que a gente consegue prever. E tem retornado hoje também dessa maneira. Então, eu penso que a gente se implica, eu penso pelo menos, né, pensando no movimento da história da psicanálise, eu acho que começa aí, mas que é fundamental que também o seja. E aí, quando eu penso nessa distinção, como é que você falou a expressão que eu gostei? Não é como colocar, por favor, você me ajuda, na posição de Da Hegel, bela como é que alma. A da bela bela alma alma de Hegel, hegeliana. isso. Não é nesse É sentido, uma eu expressão penso, né? hegeliana. Mas eu penso que é algo que, justamente por pensar hoje, para ter estar um pouco mais avisado hoje das associações imaginárias e por entender que boa parte, se não o trabalho da psicanálise é, de alguma forma, inventar no um a um uma maneira de lidar com esse imaginário que é estrutural, estruturante, que não cessa, eu penso que nessa lógica que eu penso também de uma consciência que se daí que vai muito para o lado da crença e de como isso pode ser desastroso no laço social também. Mas, infelizmente, eu penso que cada sujeito vai passar pela sua história e pelo seu percurso. Eu já falei isso em outros momentos, né? Enfim, eu acho que, com o tempo, não dá para dizer que uma pessoa, por exemplo, que vai fazer uma faculdade de psicanálise, né, que hoje estão aí alguns cursos, vários, na verdade, né? São 20 mil alunos hoje de graduação em psicanálise, né? Enfim, já. Então, assim, não dá para dizer que dessas 20 mil pessoas, essas pessoas, em algum momento do seu percurso, verão a necessidade da formação permanente, que essas pessoas, ao longo do seu percurso, de fato, farão uma transferência com o analista e buscarão, talvez, essas instituições outras que já existem, entende? Eu acho que isso é um processo que vai acabar se dando. Mas não vai ser sem os seus desastres, sem a sua tragédia, pensando assim. E Tereza, eu tinha recortado aqui
uma coisa daquela distinção que eu acho que eu reportei do que a Diana falou e eu lembrei do que você acabou trazendo. Fala que a experiência analítica gira em torno do um e do objeto A. Isso. E aí ela vai dizer que na estrutura do cartel não se trata do objeto A. Foi até uma pergunta que estava na minha provocação para a jornada. O que se poderia pensar análogo ao objeto A, são as palavras da Diana Rabinovich, eu transcrevi, no funcionamento do cartel. Então, o que se poderia pensar análogo ao objeto A no funcionamento do cartel é a produção como resto. E aí Isso. são os trabalhos, a letra, né? Mas durante o funcionamento do cartel, o cartel ele está no momento em que, através da proposição do um, ele cria uma possibilidade de gerar um resto, né? Isso. Enfim, então, enfim, eu lembrei disso que eu tinha Então, reportado que você você tem a fez. articulação aí do real, né, que é a experiência do próprio cartel, dos limites, com o trabalho de simbolização, com a elaboração que cada um vai, ou espera-se que faça, e, ao mesmo tempo, como é que isso vai se articular com os outros. E esse é bacana porque é junto e separado. Uhum. Né? Isso que eu falei. Iguais, diferentes. Né? Iguais enquanto cartelizantes, diferentes nas suas propostas de trabalho e no que pode ou não enlaçar ali. Né? É bem legal. Tereza Meloni. Seguinte, primeiro, não sei se eu estou cansada, especialmente estou. Tá sim, que você estava quase dormindo. Não estou dormindo, eu fecho Olhinho o olho para descansar. fechado. Mas você está falando demais. Quem sabe se estava dormindo era Não, eu. eu não sei se você estava dormindo, mas você estava de Nem tudo que fecha o olho dorme, Tereza. Não necessariamente, é verdade. Eu estava fechando o olho de cansado, minha amiga. Eu queria Imaginei. fechar no olho, poder prestar estava atenção. dormindo. Mas então, mas que bobagem estar discutindo, perdendo tempo. O que eu quero dizer é o seguinte: eu tô tão impregnada do meu cartel, quer dizer, do cartel que eu estou participando, tão entusiasmada com os trabalhos e tal, e que eu tive um pouco de dificuldade, talvez até de uma certa recusa, de penetrar mais aguçadamente no que vocês estão falando de cartel. Mas eu senti, e aí eu senti falta de algumas coisas, que a experiência de cartel, e é disso que a gente está falando aqui, alguns falando, né, várias pessoas falando, inclusive fazendo referência ao áudio da Diana, é difícil a gente falar da experiência de cartel e se implicar, eu, por exemplo, hoje nessa situação, porque cada cartel e cada experiência é única. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, temos que falar de cartel, sim, porque é fundamental na formação do analista. Eu acho que é uma coisa que até se fala pouco. Às vezes a gente adormece, e adormecer não é fechar o olho, adormece com a prática de cartéis numa escola, e isso já aconteceu recentemente na nossa escola, a Tereza está aí, né, para testemunhar isso, mas, ao mesmo tempo, é difícil, porque é uma experiência singular para cada um, a cada momento, a cada cartão. Agora, quando a Teresa falou da questão do e outra coisa que eu senti falta também é que aqui no debate não apareceu muito a questão do mais um, que é uma função que só aparece para os psicanalistas na Constituição, no funcionamento de um cartel, não na Constituição, no funcionamento do cartel. Porque o mais um não aparece constituído, o mais um é funcionamento. Isso eu acho que faz uma diferença importante entre o que é constituído, Constituição, e o que é funcionamento. São coisas que estão juntas, mas disjuntas ao mesmo tempo. E aí eu identifiquei, talvez, na fala da Tereza, quando ela fala do mote, do desejo do analista como mote, eu fico pensando se
é o desejo do analista enquanto mote que faz a circulação do mais um. É isso que o meu adormecer pôde trazer. Obrigada. Sou eu agora? É Isso, você, Doida Ana. para Natália. falar. Você. Doida para falar. Eres tu. É... José Marcos, estou aqui pensando na questão que você colocou, que eu achei assim muito boa. Qual a responsabilidade das escolas de psicanálise na banalização do significante psicanálise, né? Entendi assim que você colocou. E aí você falou de algumas escolas talvez serem guetos. E o que me veio é que, para fazer parte de um gueto, você precisa aderir a um estilo de vida, né? Ter um estilo de vida. E eu acho que ser psicanalista tem a ver com isso. Tem um estilo de vida aí, né? Por exemplo, Flávia trouxe o exemplo da doida varrida, né? Ali a coisa não combina, né? Por que você vai se dizer psicanalista ali chorando pelo seu time, né? Devia ser o Flamengo, inclusive, né? Então, assim, e o meu trabalho eu falei sobre as fantasias, né? Então, assim, numa escola de psicanálise, tá cada um com a sua fantasia, a gente precisa lidar com a nossa fantasia e com a fantasia do outro. Então, eu estou pensando nessa coisa de quem entra para a escola, como que começa na formação, né? O tempo que isso leva e como que é delicado, né? Então, eu não sei se a gente deveria chamar de gueto no sentido assim de um grupo minoritário, né? Mas de que é preciso um estilo de vida e para isso leva tempo. E aí me veio a frase que eu não sei de quem é, você deve saber, porque você sabe de quem são essas coisas, que é aquela frase assim, entre a raiz e a flor, há o tempo. Você sabe de quem é? Não. Não? Não. Achei que você ia saber, eu também não sei. Mas me veio essa frase, né? Então, assim, me parece que talvez essa banalização não tenha exatamente a ver com as escolas. Tem também, pode ter, né? Mas eu estou pensando aqui que as pessoas não querem mais esperar um tempo. Né? As pessoas querem chegar e já fazer e acontecer isso e aquilo. E nós, né, que estamos, assim, de alguma forma responsáveis pela escola, acho que todos nós membros, a gente precisa entender que há um tempo, né? Que entre a raiz e a flor há um tempo. Claro que esse tempo ele não é cronológico, mas é um tempo necessário, né? De insistência, sabe? De dar provas, né? E aí eu não sei, será que a culpa é das escolas? Eu acho que ficou muito claro na pandemia que a gente viveu uma virada, né? Teve alguma coisa assim que chegou rasgando, sabe? E aí até eu fico pensando assim, nós das escolas, né, de psicanálise, a gente tem que tomar um cuidado, né? Quem é que está chegando? Quem são as pessoas, né? Em que tempo elas estão do seu percurso de análise? Então tem que ter um cuidado, né? Isso foi o que me veio, assim. Mas a sua questão é muito boa mesmo, porque eu acho que a gente precisa se questionar, né? Qual é a nossa responsabilidade em relação ao que vem acontecendo, né? Exatamente. Gueto tem a ver com fechamento, né? E com uma Quem vai verdade falar absoluta. agora? É você, Flávia? Ou é a José a Helena? Marcos, Flávia e Helena. Sou eu agora? Isso. Então, rapidamente, no ato dito 72 do Lacan, o texto dele, né, está no outro escrito, quando o Lacan se refere ao cartel, no ato dito, ele fala o seguinte, é curioso, porque ele não se refere ao desejo do psicanalista. Ele diz o discurso psicanalítico. Eu vou citar para vocês Quê? muito rápido a passagem do Lacan. Eu O não Lacan fala o entendi. seguinte, O que ele diz? Ele não se Eu refere a também não desejo, entendi. se refere a quê? quando Lacan se refere ao cartel, no Aham, ato dito, ele aham, não se refere ao desejo do analista. Ele se aham. refere ao discurso psicanalítico. Né? Ao Eu vou, discurso psicanalítico, eu vou sim. ler essa passagem rapidamente. Lacan fala o seguinte: no ato dito, o discurso psicanalítico, esse é meu desbravamento, é justamente aquele que pode fundar um laço social, o cartel, purgado de qualquer necessidade de grupo. Né?
Ele só Sim, faz essa citação, interessante. Mas ele se refere ao discurso. É o discurso que impede que o cartel se torne um grupo, mas o né? discurso está diretamente Lá do ligado desejo. ao desejo do Ao desejo. analista. É o Você contrário, não hein? tem É o discurso contrário, é o analítico. contrário, Não, é o não, contrário. Não, 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 é não. o contrário. Concordo com você. O O desejo desejo do do analista analista, tem a ver com o discurso analítico. sim, está subsumido a ele, e não o contrário, Não estou né? falando quem está subsumido a quê. Eu estou dizendo que um está articulado ao outro. Você não tem Sim, sem como dúvida. pensar, se você está Uhum, falando de um cartel. Não estou falando, porque o analisando também pode frequentar o discurso analítico. uhum, Pode, mas no caso, no cartel, somos todos analisando, justamente. E o uhum, discurso analítico, ele está presente a partir dessa, dessa articulação com o desejo do analista, que é um sim, desejo que só busca movimento, não busca nada. O uhum, desejo do analista, desejo, que haja desejo, que é a mesma uhum. lógica, me parece que rege o cartel, né? Não, sem dúvida, eu Foi concordo. ótimo trazer isso. Só as colocações que Inclusive, está não colocando, lembrava. rapidamente, só as colocações que está colocando, o primado do discurso, né? Analítico, como aquele que, em última instância, movimenta o cartel, né? O Sim, primado do discurso, isso é importante. sim. Está na página 475, para quem quiser conferir, né? Do Arthur Dito. Obrigado, José Marcos. Obrigada, José Mar. Oi, Fábia. Fábia e Helena. Então, eu assim estou achando ótima essa discussão e eu queria assim fomentar mais isso, porque eu acho que são temas fundamentais para a gente pensar a questão do cartel, tanto o lugar do mais um, né, quanto a questão do discurso e do desejo do analista, né? Eu fiquei pensando agora com essa discussão se a gente não pode falar que o discurso do analista é uma manifestação do desejo do analista, né? Assim, quer dizer, o desejo do analista ele só assim, ele se manifesta, se veicula a partir do discurso do analista, né? E Sim, aí Exatamente. eu fiquei pensando, Felipe, isso. eu E fiquei pensando Falhou. isso que você falou sobre o objeto A. uhum. Ah, é? E agora? Agora Caiu. está ok. Voltei? Voltou? Estão me ouvindo? Voltou, Tá. voltou. Eu fiquei pensando sobre isso que a Diana Rabinovich falou sobre o objeto A. Porque, Sim, assim, retomando essa questão do discurso do analista, né, assim, que, de alguma forma, veicula lá no cartel, o discurso do analista, quem é o agente? É o objeto A. Uhum, isso. Então, de alguma forma, né, assim, o objeto A, eu acho que, inclusive, eu penso que o lugar do mais um é justamente esse do objeto A. Isso. E uhum, eu acho Causa que o de desejo. objeto O A objeto A é causa de causa. desejo. Pois é, porque aí é justamente isso. O mais Isso. um, ele tem, de alguma forma, uma função de causar o desejo dos membros, Mas né, ela para a fala uma produção. coisa muito interessante. Ela diz que o mais um, porque eu tinha feito uma pergunta para ela, a propósito se era para ser nomeado ou se não era para ser nomeado, e ela disse: Aham, isso é o menos importante. O que é importante é legal. que essa função circule. Circule, legal. Essa é a questão. E, portanto, né, o mais um ela ainda, se não me engano, ela fez uma referência à questão do texto, né? Que haja essa circularidade é Sim, fundamental, porque não sim, necessariamente aquele que foi nomeado, mais um, sim, né, vai funcionar como mais um, às vezes é um sim. outro, né? Sim, sim, E exatamente. o que E é aí, mais assim, importante é que essa função circule. E aí é interessante que eu acho que isso se articula, Flávia, com digamos, a presença da transferência de trabalho entre os pares do cartel. Porque essa sim, transferência de trabalho, efetivamente, ela possibilita a sim, circularidade da função. sim. E não Né? fica como grupo imaginário, todo mundo se amando, né?
Quando Sim, vem um quebra, que corta. critica uma determinada coisa, é que eu chamei de Sim, boa rivalidade. Quando sim, há a presença no texto, a presença de sim, o vigor, mais do que a presença, o vigor da boa rivalidade. Não é sim, problema você discordar do seu colega, né? Quando você discorda, trazendo argumentos. E também não há porquê, se há um vigor de um argumento que parece mais claro, o outro acolher, né? sim, Porque sim, a rivalidade pura e simples, imaginária, é aquela onde o sujeito não pode reconhecer nada que venha do outro que critique o seu, uhum, entre aspas, uhum, ponto de vista. É uma uhum, posição narcísica, uma sim, cristalização sim, narcísica, né? sim, Tereza, sim. só Só lembrando queria que só o. acrescentar uma coisa. Ah, pode falar. Não fala, Fábio. Não, só queria acrescentar de novo essa questão do mais um, né? Assim como e relacionada a esse lugar do objeto A, né? Porque Sim, eu penso também que o mais um, tal como o objeto A, é aquele que está dentro e está fora, né? É que existe, né? Ao cartel, né? E aí eu acho que entra porque assim várias instituições que estão na convergência elegem, nomeiam um mais um, isso eu acho interessante, assim, fora do cartel, sim, justamente pensando nessa lógica, né, do dentro e fora. E aí eles elegem fora do cartel e a gente dentro do cartel, né, assim. Enfim, é uma questão, né? Só queria trazer isso, Nós, assim. mas não é E, porque e é só, fora que vai funcionar melhor. ó, claro, Não é e até para pensar o que é fora, o que é dentro, né, em isso. E eu tive uma psicanálise. experiência de cartel com um mais um que ficou fora na Alia, que não funcionou como mais um. Sim, Não pois é. funcionou. Mas É, só para acrescentar que esse é um tema tão polêmico é que, assim, verdade. quando eu passei por isso num grupo de convergência, porque eles elegiam de uma forma, eu elegi de outra, aí assim, a gente fez até uma jornada sobre isso, e eu lembro que na época a gente chamou a Mara Mussolini para falar sobre isso. Sim, E ela sim, falou assim: olha, se eu fosse vocês, eu esquecia um pouco esse tema, porque isso já deu tanta confusão. Assim, a gente justamente é criou o verdade. grupo de trabalho em convergência, porque a gente não conseguiu chegar no entendimento sobre essa questão do mais um. Então, assim, só estou trazendo isso para a gente ver como é que é complexo também essa ideia, né, esse lugar. É Só verdade. isso. só para trazer um dado a mais, e Helena, já vou te passar a palavra, esse grupo de trabalho, né, esse cartel que agora a gente está podendo nomear que se apresentou, a gente tinha um outro nome lá, do trabalho como um todo, que era o Clarão, sou seu amigo, posso discordar de você. Era Isso, isso. Ah, legal. Boa. Helena, depois eu vou falar mais, mas Helena, Oi, oi. Bom, trabalhos maravilhosos. Realmente foi muito bom escutar. Depois eu gostaria de receber, já falaram aqui, já alguém solicitou, acho que foi a Sandra Edith. Mas quando eu ouvi esse é um assunto que me toca muito o tempo todo, o Marcos, né? Como é que é o nome dele? é Marcos. José É, Marcos. José, Marcos, né, falar sobre essa questão, quer dizer, quem frequenta as redes sociais, quem está lá, e eu frequento as redes sociais e a gente sempre, pelo algoritmo, fica no nosso nicho, né? Então, são os interessados na psicanálise que estão ali falando, discutindo os que são contra e os que são a favor. Né? Hoje até eu entrei naquele que a Tereza Meloni mandou no grupo Autismos, e o cara faz uma crítica à psicanálise, e depois, quando ele é interpelado, ele diz que não foi isso que ele disse. Mas é muito claro ali o que que ele tá fazendo. Porque ele está falando, porque eu estou falando de uma coisa muito antiga, mas ele está dizendo que isso está próximo de acontecer no Brasil. Quer dizer, os psicanalistas que na França, numa determinada ocasião, se colocaram contra o autismo ser a melhor terapia ser a TCC.
terapia cognitivo-comportamental. Enfim, as redes sociais estão tomadas desses assuntos e a gente, de algum modo, vai precisar se ocupar deles, né? E sempre a melhor posição que eu entendo não é a posição de defesa nem de ataque, mas é de mostrar algo, né? De falar sobre isso de uma maneira que demonstre isso que a Natália falou, né? Nós não vivemos em um gueto porque excluímos o outro, mas porque há um modo de vida que é do fato de nós estarmos praticando a psicanálise. Isso é uma mudança radical na vida das pessoas, de quem está aqui, né? Então, isso é um caminho que eu entendo sem volta. Mas não é porque a gente quer que seja assim, é porque há um mergulho em algo que necessita que o nosso corpo, a nossa mente e tudo mais, porque é impossível praticar psicanálise sem estar inteiramente com o que nós temos, é o nosso psiquismo, é tudo. E não é mais sem essa possibilidade, né? Então, eu acho assim que a gente tem aí um trabalho pela frente, que a gente vai precisar conversar muito sobre isso, ter muita... pisar um pouco em ovos, mas ao mesmo tempo, às vezes, não ter medo de pisar os ovos. Mas esse assunto, isso que a Flávia trouxe, é grave, está acontecendo muitas vezes, e também essa crítica que o José Marcos traz, que está fora e está aqui dentro também. Será que nós não estamos fechados? Mas exatamente a pandemia nos deu a possibilidade de abrir um pouco, que era muito mais fechado. Mas nem por isso eu deixei de estar aqui, por exemplo, eu que vim de outra área. Então, assim, não é que é fechado, é simplesmente porque as pessoas querem fazer isso que a Natália disse, elas querem dar um salto. E esse é que é o problema. Hoje todo mundo tem pressa, hoje todo mundo quer para já, não quer se dar o trabalho. Isso aqui é muito trabalho, o tempo todo. Não se Mas é defrontar com a isso. castração, né, Helena? Exatamente. Tem que se defrontar com tudo isso, né? É perda o tempo todo, né? Então, assim, a gente fica aí com a falta o tempo todo na nossa cola. Então, as pessoas não entendem, quem está fora não vai entender isso. E não adianta a gente falar que é assim, porque elas vão continuar sem entender, né? Mas, assim, de algum modo, não sei como, mas falar, né? Eu acho que sempre a melhor coisa que a gente faz é, em vez de a gente deixar o burburinho todo passar e a gente continuar fazendo o que a gente faz e falando sobre o que a gente faz. Não tem outro método. Mas é isso. E esperando aí ansiosamente por esse intercartel, que vai ser maravilhoso, pela amostra que nós tivemos aqui. Parabéns a todos. Obrigada. O Flávia Teresa Meloni, então, o mais um, né? A Diana Rabinovich vai dizer aqui uma coisa que eu tinha recortado, né? Que ela fala a questão do nome primeiro, essa questão da nomeação. Isso. Então, ela vai falar o seguinte, que análogo a um processo, a um percurso analítico, né? Ao final de análise, ela vai dizer que vai surgir um nome, uma travessia fantasmática e o sintoma. Isso tudo articulado com o objeto A, com esse resto, né? Então, ela vai colocar o mais um nessa lógica, dessa nomeação que, no primeiro momento, é antecipado, mas, enfim, logicamente, é um nomear antecipado, né? Mas que precisa que isso aconteça. Se essa nomeação vai na travessia aí do percurso do cartel, de fato, né? Se ela é verificada, ela é percebida, ela de fato atravessada, no final, que é com o resto, que é o que ela vai associar ao objeto A. Né? E aí ela diz mais ainda, né? Há certa analogia entre mais um e o objeto A. E ela vai falar a lógica do mais um e do objeto A. Por quê? Ambos se relacionam com o simbólico a partir do traço. Então, o traço, tanto mais um, que é o que diz a introdução do uno que ela fala, né? O conjunto uno. Então, tanto isso
Então, mais um, ele vai através do traço, e ambos têm relação com o impossível, que também Isso, está de acordo com o uno, porque o uno é impossível, não existe. Até isso. hoje não existe o uno, não é possível isso, né? Então, por isso que ela vai falar do resto. E ela faz essa diferença, porque em uma a gente tem a transferência analítica, que envolve inclusive a transferência amorosa, o amor verdadeiro, enfim, várias alusões ao sujeito suposto saber que vai estar nessa introdução desse uno, né? Mas no cartel é a transferência de trabalho, né? Por isso que essa distinção muito clara. E aí eu penso que o discurso psicanalítico, como o Lacan falou, que o José Marco trouxe, o discurso psicanalítico é esse uno. Só que ele pode ocupar esse lugar de uno já no cartel, porque todo mundo no cartel está ali para estudar algo do discurso psicanalítico, né? Para poder Exato. estudar, para poder saber fazer alguma coisa com isso, franqueado pela função do seu desejo de analista, né? E aí, tendo como resto o texto, uma letra, e não é necessariamente assim, acabou o cartel que se deu, né? Tem muitos cartéis que essa letra vão se apresentar talvez em outros, ou muito tempo depois, né? No nosso próprio exemplo aqui, né? A gente só pensou nomeação agora, né? Enfim, lá foi falado e a gente está falando aqui agora dessa transitoriedade disso que operou ali nessa experiência dos nossos textos aqui. Cada um apresentou o seu. Então, assim, mas que é importante essa nomeação, e ela articula isso, inclusive, com a RSI, porque ela fala, existe lá o real simbólico imaginário. E o quarto elo, né, que é esse mais um elo, há necessário uma ordem, não é ao acaso. Eu achei isso interessante. Em cada existência, há uma ordem do encadeamento do RSI para que esse quarto se forme, não é? E essa ordem vem mais ou menos com esse primeiro nomear, não é tão aleatório. Enfim, e aí é interessante, Tereza, que na hora que fala você fazendo a pergunta, você fala lá do enquadramento do objeto A. E aí você fala do quarto nó, como é que é? Eu até anotei aqui o que eu escutei. Eu falo do quarto elo. A possibilidade dos elos nodulados. Só que eu escutei a possibilidade dos zeros nodulados, porque dá uma confusão na hora. Enfim, achei isso curioso, eu trouxe aqui. Tereza Meloni levantou a mão. Então, hoje mesmo, discutindo com o meu cartel, a gente estava vendo esse negócio do traço do nome, né? Mas eu não tinha ainda pensado o que eu pensei agora, ouvindo os colegas falarem, a última, principalmente o Felipe, que trouxe questão na sua fala agora, né, de traço, que essa eu pensei agora, né? Ainda não está muito claro, mas que essa nomeação antecipada do mais ele é a marca de um traço que marca a castração. Porque o que significa você nomear alguém mais né? A não ser que há uma castração, que há uma perda. Porque fica a questão, mas por que eu sou mais um? E é em função dessa marca, né, de perda, dessa marca de castração, é que esse mais pode circular. E aí eu quero juntar, vou usar que não é citação, mas eu vou usar uma frase, Natália, nem sempre as frases têm autores nomeados, às vezes as frases são populares. E essa que eu vou dizer, popular não tem autor. Essa questão da pessoa chegar, sentar na janela, chegou no ônibus cheio, mas já quer sentar na janela. Essa é uma frase que não tem autor, mas é uma frase que diz muito, né, dessa coisa, desse fechamento, porque senta na janela e fecha a janela, né? Eu sei a verdade, né? Eu sei tudo, eu sei, eu sei, eu sei. E aí é que faz o fechamento. E eu acho que essa nomeação
do +1 é um traço que marca a castração, da impossibilidade de dizer tudo, da impossibilidade do cartel se fechar. Daí, quando falta alguém, o cartel não pode se reunir, né? Não deve, não pode, isso não é uma regra que nós temos que fazer ou não temos que fazer, não, mas é alguma coisa que o Lacan deixou para que a gente cuidasse, né, dessa impossibilidade de fechar o cartel. Agora, que a Helena falou da questão do autismo, e eu acho que, como eu estou lá na articulação, queria trazer algumas informações sobre isso e também atualizações. Existe uma normativa que já tem uns 6 ou 7 anos do SUS, dizendo que o tratamento do autismo pago pelo SUS será apenas TCC. E isso por quê? Porque o TCC ele tem uma linguagem, ele usa da linguagem médica, ou seja, ele usa da experiência que pode ser comprovada, ele usa de estatística, ele usa, enfim, essa linguagem, então, foi uma maneira de poder incluir dentro de um grande sistema de atendimento, que é o SUS, o TCC. A articulação, já naquela época, se manifestou em relação a isso e tal, e essa normativa não vingou. Agora, com esse boom em relação do autismo, está de novo vindo à toga, e na França aconteceu isso, como você falou muito bem, está se voltando essa questão. Agora, a gente tem que lembrar que a Lasnik, muito recentemente, o que ela fez? Ela, psicanalista que trabalhava a questão da estrutura, da constituição de uma estrutura no autismo, a não entrada da linguagem, enfim, né, com esses conceitos psicanalíticos que poderiam ser característicos de um gueto, porque isso não é uma linguagem médica, é uma linguagem que só a gente entende, ela abriu e está trabalhando com o discurso médico, e está trabalhando com experiências em repetição, que é uma lógica, né, da pesquisa médica, da pesquisa científica, que qualquer acontecimento, se não for passível de ser repetido, não tem valor científico. E, realmente, você não pode repetir uma interpretação para provar que tem valor científico. Mas ela está abrindo e está deixando entrar esses fatores que são passíveis de ser repetitivos, como, por exemplo, ter um irmão autista, ter nascido com sofrimento fetal, não ter nascido a termo. Então, esses dados, esse discurso, essa fala, está podendo conversar com a psicanálise. É um trabalho admirável, que eu ainda não sei falar mais dele, mas vou saber um dia. Gente, temos Márcia, Sandra, e depois, enfim, já vou encerrar para inscrição, porque a gente vai ter uma jornada inteira pela frente, tem uma mesa com 3 trabalhos, só sobre +1, enfim. Ele vai poder avançar nisso. Márcia. Pois é, eu fiquei com pena porque a minha internet aqui entrou em pane, né? Então eu perdi muita coisa do que foi discutido e só vou escutar na gravação. Mas eu acho importante destacar algo do trabalho da Natália. Esse eu escutei, né? Porque fala de música, né? Dessa música que está para cada um de nós. Hoje eu tive uma experiência muito importante lá no Procriança Cardíaca, né? Então acho que eu estou um pouco tomada também pela experiência, né, que a Cláudia proporcionou lá, né? Mas eu queria sublinhar esse ponto, né, dos instrumentos que dialogam, né, que a Natália mencionou a cuíca, eu acho que o surdo, né, Natália? Não sei. O tambor e a não lembro. cuíca. O tambor e o surdo de marcação, né, que vai fazer também essa... E aí eu fiquei pensando, Natália, na questão da castração, né? Porque às vezes a gente escuta o samba, escuta o produto, né, de uma forma muito idealizada, né? De uma forma talvez assim muito encaixadinha, como se todo mundo estivesse vivendo o paraíso ali, e não é, né?
isso não só requer muito ensaio, como que no ensaio, se a gente pensar que ensaio é repetição, e o que se repete nunca é, né, igualzinho, né? A gente tem essa diferença, e o que se repete é a diferença, né? Como que a gente pode pensar na questão da castração, né? Porque o que requer ensaio requer castração também. Então, eu fiquei pensando nisso e na formação de cartéis, né, no que a gente vive em cartéis, que requer um exercício de castração mesmo, né? E os instrumentos mostram a pretensa harmonia, né, convivência harmoniosa dos instrumentos para fazer música requer uma escuta, né, de cada instrumento, porque senão não há, né? Não há conjunto instrumental, né? Se a gente pensar em conjunto, em reunião, enfim, mas todo esse exercício de castração que se dá nos ensaios, né, nas repetições. Acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar para avançar um pouco na questão do cartel, né? Isso foi o que eu depreendi do teu trabalho, achei bem legal. Sandra, Não sei se você Obrigada, tem Márcia. algo a comentar. Ela Vou escutou, eu não pensar. sei. Me veio, sabe o quê? Uma vez que você falou na escola do desafinar. Que Sim, é no desafinar que alguma coisa aparece em relação da diferença, né? Uhum, isso. Aham, isso aí. muito bom. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, Desculpa, Flávio. Sandra. Márcia. Muito bom o comentário. E o que eu gostaria só de mais é trazer, porque enquanto vocês estavam falando, eu fiquei lembrando da escola que eu participei, que eu fui há muito tempo atrás, e onde o cartel, o mais um ficava muito nesse lugar realmente do objeto A, né? E na função de agente, no sentido de fazer circular a proposta do trabalho, né? E que poder trazer a fala de cada um, a produção de cada um. Mas eu nem me lembrava mais disso, mas o mais um não apresentava trabalho, não escrevia trabalho. Ele não era, era uma coisa assim, ele fazia circular e caía. Ele não aparecia o seu saber, né? Ou o seu. Eu achei só A assim a tua nível de. produção. Não trazia uma produção, ele fazia Tá? produzir e ele não aparecia, né? Então eu acho que é uma questão só para a gente pensar nisso ao longo da jornada, né? É. Hoje isso me fez questão que eu nunca tinha questionado muito o porquê disso, né? Mas eu acho que é no sentido de fazer circular, de fazer o desejo do psicanalista comparecer, as produções comparecerem também, e ele ficava como um resto mesmo, né? Seria o quarto elo esse. Mas eu pois acho Mas que é é, interessante, ó, mas é interessante que a maneira como você está falando que funciona mais um ele privilegia a pessoa e não a função, porque mais um é uma função, não pode encarnar em ninguém. exatamente, é uma Então, função. quando encarna em ninguém, perde a importância da função e passa a ser designado que é aquela pessoa que funciona assim, aquela pessoa que faz isso, aquela pessoa que não trabalha, e aí fica uma coisa pessoal e ou não é a funcional. pessoa que não apresenta. Isso é interessante, Tereza, porque eu, Exato. inclusive, eu fiz uma pergunta discordando da Diana Rabinovich, ela não pode estar aqui para responder, porque ela fala da experiência de um cartel, que aí chamaram um mais um e um mais um, é, e o mais um se retirou. Isso, o mais E um. ela continuou chamando de cartel. E, enfim, mas eu me pergunto, porque é na interpretação dela, o mais um se retirar fez circular. Essa é a interpretação dela. Aí eu me pergunto, será, porque o Lacan fala que em todo coletivo o mais um imaginário já está lá. Será que a Isso. gente não pode ler também que o grupo estava tão fechadinho que não cabia Isso. mais um?
E eles não entenderam isso e continuaram, mesmo com a saída, porque o Lacan é textual. Quando o mais um é encarnado, no primeiro momento, ele assume responsabilidade pelo cartel, assim como todos. Porque senão fica exatamente como o professor que não produz nada. O professor passa, 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 e quem produz é o aluno. O Isso. professor, quem faz trabalho no final é o aluno, quem faz Eu a acho que é prova no final é o aluno, entendeu? Quem faz funcionar. O O professor não não coloca, mostra seu furo, não mostra o né? professor. Porque quando você Então, uma produção, toda a produção é furada. Quer Mas dizer, eu a, queria quando perguntar a isso para gente, Diana Rabinovich. mas quando a gente fala em errar, função, velha. mas quando se fala em função, Oi. sim, E cortou. Congelou. Congelou para mim. isso aqui, Sandra congelou. Sandra, voltou, Moça, voltou. não voltou, não. Não, não Não, voltou, não, não. achei que tinha voltado. Aí eu queria então aproveitar, enquanto ela não volta, uma situação que eu vou relatar, que eu não sei, mas agora eu estou pensando se não tem a ver com mais um. Era um cartel que se reunia, tinha uma pessoa que faltava muito, porque inclusive ela tinha uma agenda fora do Rio, isso é antes de online, antes de pandemia, tudo era presencial, e essa pessoa faltava muito e a agenda, e às vezes o prazo de reunião era muito grande, porque tinha que atender a agenda dela, que era fora, blá, blá, blá. E aí a gente foi se acostumando com esse funcionamento a tal ponto que um dia a gente se reuniu e essa pessoa não veio, mas ela não avisou que não vinha, ela não veio em cima da hora, e a gente, ao arrumar as cadeiras, eram 5 cadeiras, eram 5 pessoas, e sempre quem chegava primeiro arrumava as 5 cadeiras. Ao arrumar as cadeiras, eu arrumei 4. Todo mundo sentou, o cartel começou, ninguém deu falta da pessoa que faltava tanto. Hum. Uma Interessante bela isso, né? interpretação, né, Tereza? Ficou Incrível uma isso, bela né? interpretação. A pessoa, ela se A expia, falta já não se marca. A isso, falta vocês é, cortaram com a é tão exclusão. repetitiva que a falta já não faz falta. É. Sandra, você não, foi. A internet o que cortou eu aqui. queria, tá ouvindo agora? Então, Sim, Sim. sim. Ah, estamos. justamente por ser uma função, não pode ser esse lugar de professor, né? Não Em pode Isso. hipótese encarnar, alguma. Não, não não, é pode justamente encarnar. ocupar um lugar de Uhum. não saber e mesmo assim fazer circular. O Isso. lugar de não saber. O O mais lugar de um. não. Isso. É. É. Em vez de Uhum. Mas é uma fazer coisa que eu trouxe circular, para a gente pensar, para conversar mais, não é muito nenhuma bom. que me Em vez de, ocorreu fa- enquanto vocês em falavam. vez de fazer circular os trabalhos, a produção ou não sei o que lá, fazer circular o não saber. Não saber. Você agora Isso, trouxe, matou a pau. isso aí. Tá? Gente, até sexta-feira, 5h30 da tarde. Beijo. Beijo, boa noite, Obrigada, tchau, tchau. Felipe. Muito bom. Tchau. Boa noite, obrigado.